Olá pessoal, como é bom estarmos juntos novamente. Olá pessoal, tudo bom com vocês? É o seguinte, eu quero dar um comunicado a vocês. Talvez vocês estejam pensando que nós vamos voltar com nossos cultos presenciais, mas eu quero avisar que não vamos voltar por enquanto. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que por lá nós vamos estar avisando vocês. Agora eu convido você a fechar os teus olhos. Nós vamos juntos fazer uma oração. Pai, obrigada por mais uma CR online. Somos gratos também porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e das nossas famílias, mesmo em momentos tão difíceis. Que esta celebração seja uma bênção na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos juntos para o louvor. Abre o seu coração. Por sobre os céus virá, e a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, os corações o adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. De render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Portas levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. Há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. Há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mas tua verdade
o que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Como é bom adorarmos a Deus juntos, não é mesmo? Isso mesmo. E no sábado, dia 8 de agosto, nós tivemos aqui em nossa igreja o Sábado Relevante. Foi um momento muito legal, que você vai poder conferir agora no vídeo que vai passar na sua tela. Esse evento que nós tivemos aqui hoje foi bem importante para nós, como membros, como pastores da igreja e acho que para toda a igreja. Hoje para mim foi um dia muito especial, onde a gente pôde rever os irmãos, matar um pouco dessa saudade, estar orando, abençoando a vida de vocês, das famílias e crendo que dias melhores virão. Como você acompanhou aí na sua tela, foi um momento único que a gente viveu. Nós sabemos que nesses momentos tão críticos e difíceis, ver um pouquinho de vocês na nossa igreja, recebendo o kit, recebendo um presente, foi de uma extrema alegria. Nós queremos agradecer você que de alguma forma trouxe seus alimentos e contribuiu com essa generosidade que tem aumentado cada dia mais. Porque através disso nós continuamos a fazer os nossos projetos sociais, ajudando as comunidades em Piracicaba. E falando sobre generosidade, você pode contribuir com os dados que estão na tela e se deseja doar alimentos, pode mandar um WhatsApp pra gente. Não deixe de continuar sua doação.
Nós precisamos muito para poder abençoar outras vidas. Isso mesmo. E agora chegou a hora de irmos para a palavra. Temos um convidado muito especial hoje, que é o pastor Marquito Lopes, da Igreja Ajuntamento. Tenho certeza que Deus vai usar muito a vida dele para falar comigo e com você que está aí assistindo. Por isso, fique atento, não perca um segundo dessa mensagem. Até mais. Tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero começar dizendo que é uma alegria e uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus nesse momento. Bom, deixa eu me apresentar antes, ser educado, senão minha mãe fica brava comigo. Eu sou Marquito Lopes, sou pastor da Igreja Ajuntamento aqui em Piracicaba, uma igreja que já tem 13 anos. Sou casado com Dona Débora. Nessa semana nós comemoramos 25 anos de namoro, mais 20 anos aí de casados. Temos 2 filhas. Eu, por uma questão de respeito ao pastor da igreja, não vou falar o time que eu torço, porque senão eu falo que eu sou corintiano, o pessoal vai brigar comigo. Então é isso, enfim, trago, mesmo que aqui online, o abraço da nossa igreja, o nosso carinho e o companheirismo, porque estamos todos enfrentando um ano absurdamente difícil. Para vocês terem uma ideia, hoje, e eu sei que aqui nessa comunidade, como na nossa igreja, nós paramos no mesmo domingo. Então hoje é a 23ª semana sem os cultos presenciais, tanto aqui nessa igreja como lá na nossa igreja. Eu duvido que alguém tenha imaginado algo parecido com isso. Lembram que a gente dizia há não muito tempo que, olha, nada pode ser pior do que o 7-1 da Alemanha no Brasil. Tá vendo? A gente não previu isso. Algumas pessoas diziam, diziam isso ano passado. Gente, em 2019 a gente chegou no fundo do poço. E aí em 2020 a gente descobre que o fundo do poço tem porão. Ou seja, é um ano muito, muito difícil. E é um ano que faz com que, se a gente não tomar cuidado, a gente vá amargurando o nosso coração, porque você já deve ter passado por isso, de você tá brincando com alguém e essa pessoa é dona do jogo ou da bola que você está jogando, e aí a brincadeira tem que ser do jeito que o dono da bola quer, ou do jeito que o dono do jogo quer, porque senão ele não brinca mais. Essa é uma tendência humana muito, muito presente. Quando as coisas não são do nosso jeito, quando as coisas saem do controle, então nós reclamamos e simplesmente dizemos assim, quer saber? Não brinco mais. E há a versão evangélica desse processo, que são as pessoas que começam a viver de uma maneira não correta, longe do padrão estabelecido por Deus, porque as coisas saíram do controle, como se Deus deixasse de ser Deus quando os acontecimentos que estão ao nosso redor não são aqueles que nós esperávamos, ou então quando as respostas de oração não vêm na velocidade em que nós queremos, ainda mais numa sociedade como essa. Lembre-se que há não muito tempo, se você chegasse em casa 9 horas da noite e quisesse esquentar a comida para comer, você tinha um trabalho enorme. Lembra? Você tinha que colocar a comida na panela, colocar no fogo. Dava um trabalho, uma trabalheira que você pensava assim, quer saber? Eu acho que eu vou dormir com fome, porque o trabalho que vai dar para esquentar um prato de comida não compensa. Hoje, o que você faz? Você chega em casa, prepara o seu prato, põe no micro-ondas e no máximo, em 1 minuto, você está comendo. Lembra-se, algumas pessoas que estão assistindo aqui não vão se lembrar, por exemplo, do que é fazer pipoca na panela, porque talvez imaginem que a pipoca sempre foi num saquinho que você põe no micro-ondas, em 2, 3 minutos
ela está pronta. Sim, nós somos de uma sociedade muito acelerada, muito rápida, e somos servos de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre, como a Bíblia diz, e que faz as coisas do jeito dele, na velocidade dele, da forma como ele quer, porque simplesmente ele é Deus e pode fazer isso. Só que muita gente, diante de uma situação como essa, diz assim: mas então, se é assim, eu não quero mais. Se é desse jeito, eu não brinco mais. Se é dessa forma, então não vou orar mais, então não vou louvar mais, então não vou mais pregar o evangelho. São pessoas que só conseguem viver a vida com Deus quando a vida é do jeito delas, o que faz delas o seu próprio Deus. E eu estou dizendo isso porque hoje nós vamos ler um texto que é um texto extremamente amargurado. É um texto escrito claramente por alguém cheio de amargura no coração e que precisaria urgentemente colocar essa amargura diante de Deus. Eu estou falando do Salmo 137. Antes, eu quero lembrar você que o livro dos Salmos é o inário, é o livro de cânticos do povo de Deus. Originalmente, os salmos não eram lidos como a gente faz hoje. Os salmos eram cantados. Então, os salmos tinham poesia, tinham melodia, uma certa harmonia. E você deve lembrar que na cultura de qualquer povo, as músicas expressam muito do sentimento que está no coração daquele próprio povo. O povo canta e aquilo que ele canta molda a sua vida. E também, ao mesmo tempo, o povo é moldado e as coisas que vão sendo moldadas vão sendo transformadas em música. Então, o Salmo 137 é sim uma expressão da cultura do povo de Deus. Eu vou ler o Salmo todo primeiro e depois eu quero comentar alguns versículos, porque para mim esse Salmo é importante para esse tempo que nós estamos vivendo, não apenas em nossa cidade, não apenas em nosso país, mas no mundo todo. O Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. É um salmo sem alegria. Muito parecido com o que tem se tornado a vida de muitas pessoas nesse ano. E mais, a vida de muitas pessoas cristãs nesse ano. Mas vamos voltar para o texto. O versículo 1 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Antes, eu preciso lembrar o contexto desse salmo específico. Esse é um salmo conhecido como Salmo do Exílio. O povo de Deus, como a maioria de vocês sabem, por causa do seu pecado, porque o povo foi tirado lá do Egito de maneira milagrosa por Moisés, que conduziu o povo 40 anos no deserto. Depois eles chegam na terra prometida debaixo da liderança de Josué, e aí então eles conquistam a terra prometida, e depois de estabelecerem-se na terra prometida, eles continuam pecando como loucos. No livro dos Juízes mesmo, você vê isso revelado de maneira absurda. Era pecado atrás de pecado e mais pecado e pecado sempre. E Deus sempre levantou líderes, profetas, dizendo para o povo: olha, se vocês continuarem pecando assim, vocês vão ser castigados. E durante séculos Deus disse isso para o povo, até que chega um momento em que eles pedem uma batalha para o pessoal da Babilônia, e o
pessoal da Babilônia leva o povo de Israel exilado para morar lá. E eles ficam 70 anos exilados na Babilônia, o que significa dizer que muita gente do povo de Deus nasceu, cresceu e morreu na Babilônia sem conhecer a sua própria terra. E então o Salmo 137 é escrito nesse contexto de alguém que está exilado na Babilônia, de alguém que está, veja, morando no lugar onde não quer morar e passando por uma situação que ele não gostaria de passar. Para esse pessoal aqui, as coisas saíram do controle, a vida passou a ser diferente, cheia de limitações. Eles não podem mais fazer o que têm vontade, eles não podem mais ir para onde quiserem, eles têm pessoas olhando, cuidando, vendo se eles estão agindo dentro de limites, salvaguardadas as devidas proporções, com algumas similaridades com o que nós estamos vivendo nesse ano. Um ano em que nós estamos limitados, um ano em que nós não estamos vivendo do jeito que nós queríamos. Se você tinha viagem marcada, você provavelmente desmarcou. Eu conheço pessoas lá da igreja que tiveram que desmarcar casamento. Imagine o trabalho que dá desmarcar um casamento, sem contar a tristeza da irmã que está esperando a boa vontade do irmão para remarcar um casamento. Já tem irmão lá querendo, usando a desculpa da pandemia, remarcar casamento para 2030. Ou seja, nós estamos num ano em que nós estamos fora dos nossos padrões, exatamente da forma como estava o povo de Deus. E aí o que o povo fazia? À beira dos rios, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa: há um problema em chorar quando alguma coisa dá errado? Não, eu não quero dizer isso porque isso poderia soar insensível da minha parte. Nós, nessa pandemia, perdemos um membro da nossa igreja que acabou falecendo, vítima do Covid-19, há um pouco mais de 50 anos. Dói. As pessoas choram e devem chorar. Nós não somos convidados a uma alienação em que coisas ruins acontecem e a gente finge que isso não está acontecendo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes: há tempo para todo propósito debaixo do céu, inclusive há tempo de rir e há tempo de chorar. No entanto, há uma diferença absurda entre você chorar quando algo ruim acontece e você amargurar o coração porque algo ruim aconteceu. E para nós cristãos, a amargura como estilo de vida, aí já é um problema. E eu tenho certeza que você conhece alguém que por algum acontecimento, seja ele qual for, amargurou a vida de uma tal forma que mesmo vivendo, nunca mais viveu. E não apenas isso, não apenas não viveu, como tenta deixar inviável a vida daqueles que estão ao seu redor. A pessoa parece que traz para si um inferno dentro do peito e tenta transportar isso para as outras pessoas. Isso, para nós cristãos, nem de longe é autorizado pela Bíblia. Então, nesse ano difícil, complicado, angustiante, se você tem alguma tristeza e se você precisa chorar isso, chore. Isso é legítimo. Coloque isso e de preferência, se você pode fazer isso, derrame as suas lágrimas em oração diante de Deus. Vá para o seu quarto, dobre os seus joelhos e você pode chorar e deve chorar diante de Deus, mas não amargure o coração. Não deixe que essa amargura tome conta de você de uma forma tal que você torne inviável algumas outras coisas que Deus pode fazer através da sua vida num momento como esse. Então eu quero fazer uma pergunta para você antes de continuar. Você está reclamando muito? Ou você conhece alguém que está reclamando muito? Na semana que acabou, você mais reclamou ou mais agradeceu? Não podemos nos esquecer que na mesma Bíblia que nós estamos lendo, há um versículo que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Mas você está querendo dizer que nós devemos dar graças até no meio de uma pandemia? Sim.
Nós devemos encontrar beleza em todos os lugares quando caminhamos debaixo da ação de um Deus misericordioso, bondoso e gracioso. Mas o texto continua, porque veja o que a vida amargurada provoca no coração desse povo. O versículo 2 diz assim: ali nos salgueiros, às margens dos rios da Babilônia, nós penduramos as nossas harpas, os seus instrumentos de louvor. E o versículo 3: ali os nossos captores pediam-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções, qualquer uma das canções de Sião, que eram exatamente as canções de louvor. E simplesmente o que eles fizeram como povo de Deus, eles tinham o instrumento, eles tinham o dom, eles tinham o talento, mas eles só não tinham uma coisa: vontade. Vontade. Olha o que está acontecendo aqui. Imagine que você é levado como cativo, preso que seja, para um lugar, e aí você, sei lá, você toca na igreja. Então você é um guitarrista na sua igreja. E aí, quando você vai preso, o pessoal diz assim para você: olha, você pode levar a sua guitarra, leva a sua guitarra, leva uma caixinha de som, que você vai poder levar isso. E aí você vai preso e leva lá a sua guitarra, a sua caixinha de som. Aí você está lá preso, injustamente que seja, e você descobre que ali, na sua cela, ninguém é cristão, e os seus os soldados, aqueles que capturaram você, também não são cristãos. E aí eles descobrem que você é cristão. Então eles chegam para você e dizem assim: olha, a gente descobriu aqui que você é crente, né? E a gente está aqui preso, o pessoal está trabalhando aqui na cadeia, a gente viu que você tem uma guitarrinha aí, uma caixinha de som, não dá para você cantar um louvor aqui para a gente? O que muita gente iria enxergar como uma oportunidade para pregar o evangelho, o povo aqui, pela amargura que tomou conta do coração, via como uma ofensa. E eles disseram assim: não, nós não vamos cantar longe da nossa terra as canções do Senhor. E daqui a pouco, nos versículos seguintes, a gente vai ver isso. Não, a gente não vai fazer isso. Nós não estamos em condições. O que eu estou querendo dizer com isso é que no meio dessa pandemia, corações estão mais sensíveis, pessoas estão mais vulneráveis, muita gente está pensando mais na vida do que pensava antes da pandemia. Pessoas estão mais dispostas a conversar sobre coisas mais profundas. Uma outra coisa que aconteceu nesse tempo de pandemia é que foi revelado de maneira absurda o quanto nós não controlamos absolutamente nada do que está ao nosso redor. Então as pessoas estão pensando sobre isso. E o triste tem sido ver que muitos cristãos não estão aproveitando essa oportunidade, essa brecha, para pregar o evangelho e mostrar que quando nós temos a nossa esperança em Deus, as circunstâncias não são capazes de tirar do nosso coração a paz e a alegria que só Deus pode dar. Mas o que muitos cristãos têm simplesmente feito nessa época, têm brigado, discutido e reclamado. Às vezes, a gente olha para as redes sociais de alguns cristãos e dá desgosto, porque o pessoal resolveu entrar na amargura coletiva, mesmo tendo, ainda nesse momento, todos os instrumentos possíveis para louvar a Deus. Nós não estamos nos reunindo presencialmente como igreja, mas quem é que pode proibir a gente de pregar para um vizinho? Nós não estamos podendo nos reunir para cantar juntos, e eu amo fazer isso. Mas quem é que pode proibir a gente de louvar a Deus na nossa casa? Ninguém, a não ser quando você amargura o coração de uma tal forma que você diz: eu posso fazer isso, mas eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade de olhar para um Deus gracioso, porque os meus planos, os meus projetos, as minhas coisas saíram do controle em 2020. Ok, mas nós não somos o centro. Nós vivemos para Deus e não Deus para nós. Veja que a coisa vai ficando
pior no texto. Versículo 4. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira, como se Deus estivesse limitado apenas a Israel, como se Deus estivesse limitado apenas ao templo, como se Deus estivesse limitado apenas à nossa casa. Não, não há muro que possa ser levantado ao vento do Espírito quando Deus quer fazer soprar o vento do Espírito, como Jesus diz para um tal de Nicodemos lá em João capítulo 3. Jesus vai dizer para Nicodemos: olha, o vento sopra onde quer, você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, você não tem controle. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, cujo controle está nas mãos de Deus e não em nós mesmos. Isso para nós nunca foi um problema. Então sim, nós podemos e devemos viver de maneira alegre, para Deus e com Deus todos os dias da nossa vida, inclusive na pandemia. Nós cristãos estamos sendo desafiados a ver a pandemia ou como castigo ou como oportunidade. O que eu quero convidar você nessa mensagem é ver a pandemia como uma oportunidade que Deus está nos dando. Primeira coisa, lembra que você orava? E se você é um bom cristão, você deve várias vezes ter orado dizendo assim: Senhor, nos dá paciência, Senhor, nos dá paciência. Tá aí. Senhor, ajuda-nos a alcançar corações, amolece corações, corações estão sendo amolecidos. Senhor, revela o que em nós precisa ser mudado, muitas coisas estão vindo à tona nesse momento. Então sim, Deus está agindo, e quem tem olhos para ver, que veja, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 5, que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Aqui há uma coisa que acontece muito, eu encontro muita gente presa ou ao passado ou ao futuro. Tem gente que, em toda a igreja, e quando a gente é convidado para pregar num outro lugar, seja online ou seja presencialmente, a gente tem uma vantagem. A gente pode dizer algumas coisas que, se a gente dissesse na nossa comunidade local, o pessoal ia dizer assim: ah, isso é coisa encomendada. Então eu posso dizer algumas coisas aqui, olha, que só acontecem aqui, não acontecem em nenhum outro lugar. Tem muita gente na igreja presa ao passado, que ficaram rancorosos por causa de um passado que não volta mais e que nem deveria voltar. Às vezes eu escuto gente dizendo assim: olha, as pessoas dizem isso para mim: você não concorda que não se fazem mais pastores como antigamente? E eu respondo: eu concordo, porque inclusive não se fazem mais pastores para antigamente. Os pastores são feitos para o hoje e para o amanhã, e para o depois de amanhã. Mas tem gente presa, olha, porque a nossa igreja no passado, porque os irmãos do passado, é o mesmo povo dizendo: olha, quando a gente estava em Jerusalém, estava pecando que nem louco, estava desobedecendo a Deus. O coração humano é assim. Nós precisamos nos lembrar que o centro da nossa história e da nossa vida não tem a ver com o que nós éramos no passado, mas com o que Jesus fez no passado, com a vida que Jesus viveu em nosso lugar, agradando a Deus em nosso lugar, morrendo numa cruz em nosso lugar. Esse é o centro e a base da nossa fé, ressuscitando e nos dando vida, vencendo a morte. É a partir disso que nós caminhamos. Então nós não caminhamos a partir da lembrança do que a nossa igreja foi no passado, nós caminhamos a partir da realidade e do poder da cruz e da ressurreição. A cruz está vazia, o túmulo está vazio e o trono do universo está preenchido pelo Senhor da igreja, pelo Senhor dessa igreja, pelo Senhor de qualquer igreja. E a partir dessa perspectiva nós caminhamos, mas também nós não podemos ser aqueles que ficam presos, não, porque no futuro tem gente louca querendo saber quando é que Jesus vai voltar. Gente, como tem gente, e o pessoal fica marcando data e quer saber quando Jesus vai voltar. Então eu quero dar uma resposta teológica para essa pergunta: quando Jesus vai voltar? Resposta teológica definitiva: não faço ideia. Essa é a resposta mais teológica que eu posso dar. O que eu espero é que seja agora. Eu espero, inclusive, se fosse depender da minha vontade, nós estamos com algumas pessoas aqui nos backstages aqui, o meu desejo, inclusive, pastor, é que essa mensagem nem fosse pro ar.
Seria um espetáculo se essa mensagem não fosse por, porque Jesus voltou e pronto. A gente agora, nesse momento, ao invés de estar assistindo o Marquito pregando, está vendo Jesus. Seria mais... Não tem nem comparação. Mas enquanto isso não acontece, não fique preso a isso. Isso vai acontecer. Maranata, o Senhor Jesus vai voltar, que seja logo. Mas não fique preso de uma forma que você não vive a vida agora para a glória de Jesus, esperando o que Jesus vai fazer no futuro. Essa inclusive era a crise de Paulo. Quando Paulo disse assim, a morte é lucro, mas ao mesmo tempo, se eu morro eu estou com Cristo. Se eu não morro eu sirvo a igreja. Então quer saber? Enquanto eu não morro, eu vou servir a igreja e vou viver a vida para Deus. Não dá para você ficar preso ou no passado ou no futuro de uma tal forma que você inviabilize o seu presente, a sua vida agora. A pandemia está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa, eu odeio pandemia, eu odeio usar máscara. Você tenta respirar, cara, não dá para respirar, uma coisa horrorosa. Eu queria estar fazendo um monte de coisa que a pandemia não permite fazer. Mas há algumas coisas que a pandemia nunca terá poder de fazer. Primeiro, é diminuir o nosso amor e a nossa afeição por Jesus. E em segundo lugar, diminuir ou tirar o poder de Deus e o controle de Deus da história. O povo de Deus continua sendo o povo de um Deus vencedor e que tem cuidado da sua igreja e tem sido bom e misericordioso. Então, desamargura o coração, meu irmão, minha irmã. Desamargura o coração. Eu quero convidar você a fazer um teste que a gente fez na nossa igreja. Vamos fazer um teste de 12 horas de coisas boas. Sabe o que você vai fazer? Terminando essa mensagem, terminou de ouvir, marca 12 horas no relógio. 12 horas em que você não vai murmurar, não vai reclamar e vai incentivar você, sua família, seus amigos a dizerem coisas boas, a agradecerem tudo que Deus tem dado para nós. Eu sou a quarta geração de evangélicos da minha família e eu tenho 42 anos, não sou tão velho assim, pareço, mas não sou tão velho assim. E eu me lembro de um hino, sabe aqueles hinos antigos que os nossos avós cantavam? E tem um que dizia assim, quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso o quanto Deus já fez. Sim, se nós parássemos para contabilizar as bênçãos de Deus nessa pandemia e colocássemos no papel, nós ficaríamos surpresos com o que Deus já fez. E aí o texto termina, e o texto só vai piorando. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram, quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem até os alicerces. Ó cidade de Babilônia destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Eu lembro que eu era criança, às vezes o pessoal lia esse salmo na igreja, e depois que o pastor terminava de ler, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha, o pessoal dizia assim, amém. Eu ficava pensando, hã? Eu devo pegar os filhos dos outros e despedaçá-los contra a rocha? Porque quando nós não somos moldados pelo Evangelho e não somos moldados por Deus, nós não apenas ficamos amargos, mas a amargura nos torna vingativos. E essa nem de longe nunca foi a postura do povo de Deus. Há uma discussão, às vezes a gente vê isso na rede social. Não, nós temos que lutar contra isso, ir até as últimas consequências, sangue nos olhos, raiva. E eu me lembro das palavras simples de Paulo aos Romanos, em Romanos capítulo 12, versículo 21, quando ele diz assim, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós, mesmo em situações difíceis, não temos autorização para usar as armas que não são nossas. E as armas que são legitimamente nossas são as armas do Evangelho, de Jesus e da Palavra. E eu quero terminar dizendo algo que para nós, nesse momento de pandemia, é fundamental. Ontem, hoje e sempre, a alegria do Senhor é a nossa força. E é com ela que nós lutamos, é nela que nos alegramos. E amanhã, se você está vendo essa mensagem quando ela foi para o ar, amanhã tem pandemia. Depois de amanhã, acho que tem pandemia. Vacina, espero que venha logo. Mas daqui 3 dias, tem pandemia. Mas amanhã, a cruz continuará vazia. Depois de amanhã também.
Quem já leu o livro sabe o fim. E no fim, não tem pandemia. E o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus os abençoe.